Hoje nós nos reunimos em espírito e em fé para iniciar este novo dia diante da presença do Senhor. Estamos aqui para meditar na Sua palavra, nos fortalecer no seu amor e entregar todos os nossos passos nas mãos do Pai que nunca falha. O Salmo 34 nos guia nesta oração, e nele encontramos promessas de esperança, de livramento e de proteção. Que cada palavra deste salmo seja como uma semente plantada no coração, trazendo paz, confiança e direção para tudo aquilo que enfrentaremos neste dia. O salmo começa com uma declaração firme: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Veja que o salmista não coloca condições, não diz que louvará apenas quando tudo estiver bem. Ele afirma que o louvor estará em sua boca em todo o tempo. Isso nos ensina que o louvor não depende das circunstâncias, mas da decisão de confiar em Deus. Nesta manhã, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer tarefa, escolhemos levantar o coração em louvor. Pois quando louvamos, mesmo em meio às dificuldades, o nosso espírito se fortalece, e a presença de Deus se manifesta de forma poderosa em nossas vidas. No versículo seguinte, Davi declara: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Este é o convite para reconhecer que toda a glória pertence a Deus. Não temos motivos para nos gloriar em nós mesmos, mas sim no Senhor que é nossa força. É Ele quem sustenta, quem levanta, quem restaura. Por isso, nesta manhã, a nossa alma se alegra em Ele, e nossa alegria se torna testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Quando as pessoas olham para um coração cheio de fé e esperança, também são contagiadas pela confiança no Senhor. E no versículo 3 o salmista nos convida: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Hoje somos convidados a nos unir em adoração. Embora estejamos em lugares diferentes, conectados apenas pelo som e pela fé, existe uma unidade espiritual que nos liga. E essa unidade tem poder. Quando o povo de Deus se junta em um só propósito, os céus se movem. Então, neste momento, junte-se a essa corrente de fé. Vamos juntos exaltar o nome do Senhor, declarar que Ele é soberano e que o seu poder governa sobre todas as coisas. O versículo 4 nos dá uma promessa de esperança: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não há temor que resista diante da presença de Deus. Muitas vezes acordamos com preocupações, com pensamentos de medo sobre o que está por vir. Mas quando buscamos ao Senhor, Ele responde. E a resposta dele não é silêncio, não é distância, mas livramento. Ele nos liberta das amarras do medo e nos dá coragem para enfrentar cada desafio. Então, nesta manhã, apresente diante de Deus os seus medos, as suas preocupações, e creia que Ele já está trabalhando para te dar vitória. O salmista continua no versículo 5, olharam para Ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem olha para Deus encontra luz. Quando desviamos os olhos das circunstâncias e fixamos no Senhor, o nosso rosto se ilumina de esperança. Não há confusão, não há vergonha, não há trevas que permaneçam. Hoje, olhe para Deus, olhe para o seu amor, olhe para o seu cuidado. Permita que a luz dele guie os seus passos, clareie o seu caminho e ilumine todas as decisões que você precisar tomar neste dia. No versículo 6 vemos o testemunho: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aqui está a certeza de que Deus responde à oração sincera. Ele não despreza um coração humilde e quebrantado. Se você está passando por momentos de angústia, se a sua alma está aflita, não desanime. O Senhor ouve o clamor dos seus filhos e age para trazer salvação. Não importa a profundidade da angústia, Deus tem poder para levantar, restaurar e trazer vida nova. E então chegamos ao versículo 7, uma das promessas mais poderosas deste salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Que palavra maravilhosa para começar o dia! Você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, guardando cada passo, protegendo contra os ataques visíveis e invisíveis. Quantos livramentos recebemos sem nem perceber? Situações em que Deus nos protegeu de perigos que nem chegamos a ver. Nesta manhã, declare pela fé: eu estou cercado pela presença de Deus, e o seu anjo me guarda em todos os meus caminhos. No versículo 8, o convite é ainda mais pessoal: provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. É preciso experimentar a bondade de Deus. Não basta ouvir falar, é necessário provar, viver, confiar de verdade. Hoje é o dia de experimentar o cuidado do Senhor. Coloque diante dele as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos. Confie que Ele é bom,
que Ele sabe o que é melhor para você. Felizes são aqueles que confiam no Senhor, porque jamais serão confundidos. No versículo 9, Davi nos lembra: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer ao Senhor é respeitar, honrar e viver em obediência à sua palavra. E a promessa é clara: nada falta aos que o temem. Isso não significa ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que nunca estaremos desamparados. Deus sempre proverá. Se você precisa de provisão hoje, coloque diante dele. Creia que o Senhor é capaz de abrir portas, trazer recursos e suprir tudo aquilo que é necessário. E no versículo 10 vemos: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Até os mais fortes podem falhar, até os que parecem autossuficientes podem passar necessidade. Mas quem busca ao Senhor encontra provisão abundante. Ele é a fonte inesgotável, Ele é o suprimento que nunca acaba. Nesta manhã, reafirme a sua confiança: eu buscarei ao Senhor, porque nele está tudo o que eu preciso. Até aqui já vemos a riqueza e a profundidade deste salmo. Ele nos conduz do louvor à confiança, da angústia ao livramento, do medo à certeza da presença de Deus. E ainda temos muito mais a refletir. Seguimos nossa meditação no Salmo 34, agora a partir do versículo 11, onde o salmista nos convida: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui vemos um chamado para aprender. Ninguém nasce sabendo temer ao Senhor, mas o coração disposto pode ser ensinado. E este temor não é medo, mas reverência, respeito, uma vida de obediência. Começar amanhã com essa disposição é como abrir os ouvidos espirituais para a sabedoria de Deus. Ele quer nos ensinar a viver, quer nos instruir em cada passo, quer nos dar direção para não tropeçarmos. No versículo 12 encontramos uma pergunta que ecoa até hoje: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Esta é uma pergunta retórica, pois todos nós desejamos uma vida plena e abençoada. Mas o salmista não para aí, ele nos mostra o caminho para alcançar esse desejo. A vida longa e abençoada está ligada à obediência, à integridade e ao relacionamento com Deus. Hoje, ao iniciar mais um dia, podemos reafirmar: sim, eu desejo viver em paz, desejo experimentar o bem, e por isso decido caminhar nos princípios do Senhor. O versículo 13 traz a primeira instrução prática: guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Que conselho precioso para carregar conosco nesta manhã. Quantos problemas poderiam ser evitados se cuidássemos mais das palavras que saem da nossa boca? A língua tem poder para edificar ou destruir, para abençoar ou amaldiçoar. Neste dia, peça a Deus que guarde a sua boca, que suas palavras sejam instrumentos de paz, de edificação, de vida. Que nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma maldição encontre espaço nos seus lábios. Em seguida, no versículo 14, o salmista continua: aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a. Esta é uma ordem clara. Não basta apenas evitar o mal, é necessário praticar o bem. A fé verdadeira se manifesta em atitudes, em escolhas diárias. Hoje você terá muitas oportunidades de praticar o bem, com um gesto, com uma palavra, com uma atitude de amor. Procure a paz, busque a paz, e se houver conflitos, seja você o instrumento de reconciliação. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. O versículo 15 nos enche de consolo: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que promessa maravilhosa para carregar conosco nesta manhã. Os olhos de Deus estão sobre você. Ele não te perde de vista, ele conhece cada detalhe do que você está vivendo. E mais, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Você não está falando ao vento, não está sozinho. Cada palavra dita em oração é ouvida pelo Senhor, que se importa e responde segundo a sua vontade. No versículo 16, encontramos uma advertência: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Aqui vemos o contraste. Se os justos têm a atenção de Deus, os que praticam o mal encontram a resistência divina. Isso nos lembra que viver em desobediência tem consequências. Por isso, ao começar o dia, escolha o caminho da retidão. Rejeite as obras do mal e permaneça firme no propósito de andar com Deus. O salmista retoma a promessa no versículo 17: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Que palavra poderosa! Não há oração em vão. O Senhor ouve os clamores dos justos, e Ele não apenas ouve, mas também age, trazendo livramento. Nesta manhã, apresente diante de Deus as suas angústias, as suas dores,
e confie que Ele é poderoso para te livrar. O versículo 18 é um dos mais conhecidos e reconfortantes: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Talvez você tenha acordado hoje com o coração ferido, abatido, sentindo-se pequeno diante das lutas. Mas saiba disso, Deus está perto. Ele não abandona o coração quebrantado. Ele salva, Ele restaura, Ele cura as feridas da alma. Nesta manhã, entregue suas dores ao Senhor e permita que Ele renove as suas forças. O versículo 19 nos lembra de uma verdade profunda: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O caminho com Deus não é isento de dificuldades. Ser justo não significa viver sem problemas. Pelo contrário, muitas vezes enfrentamos lutas intensas. Mas aqui está a diferença: o Senhor está conosco em todas as aflições e promete nos livrar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. No versículo 20 lemos: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Este é um símbolo de proteção completa. Deus cuida dos detalhes, protege a nossa estrutura, mantém-nos firmes mesmo em meio às tempestades. Ao sair para o seu dia, confie que você está guardado pelo Senhor. O versículo 21 traz uma dura realidade: a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Aqui vemos a justiça divina em ação. O mal não prevalece para sempre. Aqueles que persistem em caminhos de ódio e injustiça colhem os frutos de suas próprias escolhas. Para o justo, está a garantia de que Deus é o justo juiz e trará equilíbrio em todas as coisas. E finalmente, o Salmo conclui no versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Esta é a grande promessa de salvação. O Senhor é o nosso Redentor, aquele que resgata, que liberta, que salva. E todos os que confiam em Ele estão seguros. Não há condenação para os que estão escondidos em Cristo. Assim encerramos a leitura e a reflexão sobre este salmo poderoso. Agora, vamos transformar essas palavras em oração. Pessoa com as mãos postas, oração da manhã com o Salmo 34. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com o coração cheio de fé e gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia que começa, por mais uma oportunidade de viver, de respirar, de caminhar na Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, em todo o tempo. Queremos que o Teu louvor esteja continuamente em nossa boca. Que ao longo deste dia possamos testemunhar a Tua bondade e proclamar as Tuas maravilhas. Pai amado, reconhecemos que não somos nada sem Ti. Toda glória, toda vitória, toda conquista pertence ao Senhor. A nossa alma se gloria em Ti, e nesta manhã queremos exaltar o Teu nome. Estamos unidos em oração, Senhor, mesmo que separados pela distância. Somos um só povo, uma só família, um só corpo, unidos em Cristo. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, muitos de nós acordamos com medos, com preocupações, com inseguranças. Mas a Tua palavra diz que quando buscamos a Ti, o Senhor responde e nos livra de todos os temores. Por isso, entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que nos preocupa. Livra-nos, Senhor, das angústias, das ansiedades, das opressões da alma. Nós cremos, Senhor, que o Teu anjo está acampado ao nosso redor, guardando os nossos passos, protegendo-nos de todo o mal. Obrigado, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor já preparou para este dia. Declaramos que estamos debaixo da Tua proteção e nada poderá nos abalar. Senhor, apartar-nos do mal e praticar o bem. Que a paz esteja em nosso coração e transborde através de nossas atitudes. Senhor, guarda-nos em meio às aflições. A Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Confiamos nesta promessa, Senhor. Não importa o que enfrentaremos hoje, nós cremos que o Senhor já preparou o nosso livramento. Pai, nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor resgata a alma dos Seus servos e que nenhum dos que confiam em Ti será condenado. Hoje escolhemos confiar plenamente em Ti. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.